Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Como diz o salmista, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Aleluia! Amados, hoje chegamos ao 5º dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Por aqui, o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo do capítulo 13 até o capítulo 16. No capítulo 13, dos versos 1 a 14, nós temos a busca da arca. O alvo fundamental de Esdras era levar o seu povo a sujeitar-se entusiasticamente à fé e às práticas da lei de Moisés. O cronista, portanto, registra o próximo ato de Davi, sua tentativa de levar a arca do Senhor para Jerusalém. Esse projeto brotou da sincera piedade de Davi e seu desejo de adorar na presença do seu Deus. E até mesmo sua temporária frustração serviu para destacar a necessidade da reverência para a divina revelação. A conformidade com a lei, portanto, produz bênçãos. Com exceção de variações sem maior importância, o texto do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos de 1 a 11, é paralelo a esse do primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Depois da coroação, a primeira coisa que preocupou Davi foi a arca. Isso revela o fato de que o rei tinha as coisas do Senhor em seu coração. Ele imediatamente consultou os capitães sobre como trazer a arca de Kiriat Jearim. A arca é mencionada 46 vezes nos 2 livros das Crônicas. Dos versos 1 a 4, nas crônicas estão registradas as graciosas palavras de Davi que ele dirigiu à Assembleia de Israel. Se vos parece bem e vem do Senhor nosso Deus, tornemos a trazer a arca do nosso Deus, pois não indagamos sobre isso nos dias de Saul. Toda a cena manifesta verdadeiro entusiasmo religioso e profunda preocupação em seguir os caminhos de Yahvé. Davi e todo Israel subiram a Kiriat Jearim e carregaram a arca em uma carroça nova. Dos versos 5 a 14, Davi e todo Israel tocaram diante de Deus com todas as suas forças, até mesmo com canções e com harpas e saltérios, com símbolos e trombetas. Mas em meio a toda essa grande alegria humana, Davi não seguiu todos os mandamentos de Yahvé. De acordo com as leis de Deus que abrangem o manuseio da arca, eles deveriam carregá-la nos ombros e não colocá-la numa carroça. Tudo isso foi violado. O desgosto divino se manifestou plenamente quando Uzá estendeu as mãos para segurar a arca, pois os bois haviam tropeçado. Uzá foi atingido por uma morte súbita. Tal severidade serviu ao propósito de enfatizar a todas as futuras gerações a necessidade de reverência e conformidade obediente para com os objetos sagrados de Deus. 2 diferentes transgressões combinaram para produzir a situação. Primeiro, a arca não deveria ter sido colocada sobre um carro, em primeiro lugar, mas sobre os ombros. Os filisteus tinham realmente usado um carro, mas por sua ignorância. E segundo, não deveria ter sido tocada. Mesmo aqueles que estavam autorizados a carregá-la, os levitas do clã de Coate, foram advertidos contra isto, sob pena de morte, como narrado lá em Números, no capítulo 4, verso 15. A narrativa demonstra dramaticamente a santidade divina. Depois do ocorrido, Davi zangou-se e desistiu de continuar levando a arca, uma reação natural, porque ele mesmo foi grandemente responsável. Mas sua raiva rapidamente se transformou em temor.
A eira de Quidom foi rebatizada de Pérez Uzá, que significa ataque contra Uzá. Desse ponto em diante, o nome desse lugar lembraria ao povo que violar a santidade de Deus significava dar lugar à sua cólera. Embora originário do setor de Gate, Obed-edom era um levita da família de Corá, do clã de Coate, e por isso atendia às exigências para tomar conta da arca. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. No capítulo 14, dos versos 1 a 17, nós temos a independência de Israel dos filisteus. Aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 14, esse texto faz paralelo com o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versos de 11 a 25. Depois de resumir o reconhecimento oficial de Davi como rei, o cronista volta-se para o principal problema internacional de Davi, o domínio dos filisteus. Em sua fuga de Saul, Davi se tornara vassalo dos filisteus. E durante seus anos em Hebrom, que coincidem com a terceira grande opressão deles, ainda era sem dúvida considerado um rei dependente dos filisteus. Sua ascensão, contudo, ao trono de Israel unido, constituía uma ameaça que o poder filisteu não podia ignorar. Seu ataque foi efetuado imediatamente, antes mesmo da tomada de Jerusalém. Mas como dependia do poder divino, Davi foi capaz de enfrentar as 2 invasões e conquistar a independência de sua nação. No capítulo 14, versos 1 e 2, um poderoso governante da cidade-estado fenícia de Tiro, Irão, ele é mencionado aqui nas Escrituras, assim como em outras fontes. Ele foi contemporâneo de Davi e Salomão. Seu trabalho para Davi, a construção de um palácio real, deve ter começado no fim do reinado de Davi. Além disso, Irão providenciou material para o templo e outras construções, um projeto que não se completou até o 20º ano de Salomão. Isso indica que o cronista não discorreu acerca da construção do palácio de Davi e da chegada da arca em ordem cronológica. Nos versos 3 a 7 do capítulo 14, além das esposas que adquiriu em Hebrom, Davi se casou com outras em Jerusalém. Apesar de a Bíblia nunca justificar a poligamia, antigamente os reis frequentemente davam-se a muitos casamentos por motivos políticos. Um monarca se casava com a filha de outro rei para fortalecer ainda mais a aliança entre os reinos. E, aliás, quanto maior fosse o harém de um rei, de mais prestígio ele desfrutava. Dos versos 8 a 12 do capítulo 14, expandindo-se para o sudoeste de Jerusalém e demarcando a fronteira do norte de Judá, o Vale dos Refaíns foi cenário de muitas batalhas entre os israelitas e filisteus. O conflito nesse contexto foi um ataque de prevenção dos filisteus com o objetivo de evitar que Davi tomasse Jerusalém e fizesse dela a capital de Israel. Davi consultou a Deus, que confirmou que entregaria os filisteus em suas mãos. Deus demonstrou que era com Davi, concedendo-lhe vitória sobre os filisteus. O lugar foi rebatizado com o nome de Baal-Perazim, que significa o Senhor das Brechas. Os homens de Davi, então, levaram os deuses filisteus e os queimaram a fogo, conforme exigido pela lei de Moisés. Nos versos 13 a 15 do capítulo 14, os filisteus então voltaram a atacar o vale. Davi novamente consultou a Deus, que confirmou sua presença. Só que a estratégia para esta batalha seria diferente,
porque o Senhor queria que Davi entendesse que a batalha era dele e não de Davi, que, obediente às instruções divinas, obteve outra grande vitória. Nos versos 16 e 17 do capítulo 14, Gibeão ficava a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém e Gezer aproximadamente a 25 quilômetros a oeste de Gibeão. Os filisteus, evidentemente, deixaram o Vale dos Refaíns, fugindo para o norte, para Gibeão, e depois foram perseguidos até Gezer, uma cidade perto de seu próprio território. A fama de Davi se espalhou por todas as terras, e o temor dele foi trazido pelo Senhor sobre todas as nações. Do capítulo 15, verso 1, ao capítulo 16, verso 43, nós vemos a arca sendo levada a Jerusalém. No tempo de Esdras, Jerusalém era mais importante religiosamente do que politicamente. E, aliás, assim tem sido desde então. O cronista, portanto, retoma a narrativa do capítulo 13 sobre a introdução da arca em Jerusalém. Realização essa que provocou uma permanente centralização da religião de Israel dentro dos muros da nova capital de Davi. Os capítulos 15 e 16 desenvolvem consideravelmente a descrição paralela encontrada lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versos de 12 a 20, pois eles fazem uma lista dos elaborados preparativos do rei para impedir qualquer tragédia igual àquela que prejudicara sua tentativa anterior e para assegurar o devido acompanhamento dos cantores. Eles citam um modelo do Salmo de Ação de Graças de Davi que foi usado quando da colocação da arca em sua tenda e explicam a organização levita que ele estabeleceu para a preservação de um ministério regular no santuário de Jerusalém. No capítulo 15, verso 1, o lugar para a arca era o tabernáculo, na cidade de Davi. O tabernáculo original, construído nos dias de Moisés, havia sido erguido em Siló, na Manassés central, conforme o livro de Josué, capítulo 18, verso 1. Ele permaneceu lá até a captura da arca pelos filisteus, quando, evidentemente, foi levada para Nob, a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Mais adiante, o tabernáculo foi levado para um alto em Gibeão, cerca de 3 quilômetros ao norte da cidade de Saul. Quando Davi se tornou rei, ele deixou o tabernáculo de Moisés em Gibeão e nomeou Zadok para o ministério sacerdotal. Mesmo depois dele ter construído um novo tabernáculo no Monte Sião e ter conduzido a arca para dentro dele, o templo original permaneceu em Gibeão. Por fim, Salomão trouxe a arca do Monte Sião e a tenda do encontro de Moisés, de Gibeão, e colocou-as no novo templo, o qual ele próprio havia construído no Monte Moriá. Em outras palavras, a tenda de Davi foi para a arca um lar de transição entre o tabernáculo no deserto e o templo de Salomão. Nos versos 2 a 4 do capítulo 15, tendo aprendido sua lição no incidente com Uzá, Davi ordenou que a arca do Senhor fosse removida desta vez de acordo com a lei. Ela devia ser transportada pelos levitas por meio de varas inseridas em suas argolas. Nos versos 5 a 7, Davi então dividiu os levitas de acordo com suas genealogias. Uriel era o príncipe do clã dos coatitas, Asaías, o dos meratitas, e Joel, o dos gersonitas. Nos versos 8 a 10 do capítulo 15, mas os coatitas tiveram uma atenção especial. Sendo assim, foram citadas as 3 famílias que formaram subclãs dos coatitas. Elisafã foi o neto de Coate,
Hebrom foi um filho de Coate, e Uziel, outro filho de Coate. Nos versos 11 a 15 do capítulo 15, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os chefes dos levitas e orientou-os para que se consagrassem para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que havia preparado, com o objetivo de não repetir os mesmos erros e consequências da primeira tentativa. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Nos versos 16 a 24 do capítulo 15, Davi ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres, acompanhados por todo tipo de instrumentos. Além de mais esta série de outros nomes, podemos observar que os músicos, aparentemente, ocupavam um lugar de mais importância que os porteiros, os quais são mencionados em seguida. Tanto os músicos quanto os porteiros listados nesse contexto são os mesmos que os do verso 18. Como os porteiros trabalhavam em sistema de revezamento e para essa função não era necessária atenção em tempo integral, os dois cargos podiam ser acumulados. A responsabilidade dos porteiros da arca parece limitada à tarefa de transportar a arca da casa de Obed-edom para o tabernáculo davídico. Provavelmente, o Obed-edom do verso 24 era o mesmo que guardava a arca nos meses que antecederam o retorno dela para Jerusalém. Ele aparentemente era um levita e certamente era um homem justo. Dos versos 25 e 26 do capítulo 15, Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-edom para trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém, com grande celebração. Deus estava ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor. E estes ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Nos versos 27 e 28 do capítulo 15, Davi vestia uma éfode de linho. Essa vestimenta no Antigo Testamento é parte do traje de um sumo sacerdote, ou, de maneira mais simplista, de um sacerdote em geral. No verso 29, em sua dança, o rei Davi ocupou um lugar entre o povo. E Mical, que aqui não é chamada de esposa do rei, mas de filha de Saul, desprezou Davi. Ela considerava a santa alegria de Davi uma humilhação indecente, uma vulgaridade, um ato de exposição indecoroso. No capítulo 16, dos versos 1 a 6, a arca de Deus foi trazida e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e oferta de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e as ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu com cada homem e mulher em todo Israel um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. E nomeou os levitas para servirem diante da arca do Senhor, e invocarem as bênçãos dele e darem graças ao Senhor, o Deus de Israel. No capítulo 16, dos versos 7 a 36, um grande salmo de ação de graças foi então entregue por Davi nas mãos de Asaf e seus irmãos. O modelo de hino que Davi forneceu para eles consta, com ligeiras modificações, do Salmo 105, versos de 1 a 15, o Salmo 96 e o Salmo 106, versos 1, 47 e 48. Todos os 3 salmos estão incluídos anonimamente no saltério,
mas com base no uso que Davi fez deles aqui, parece que realmente ele foi o seu autor. As habilidades musicais de Davi se comprovavam. Este salmo consiste em 3 diferentes partes. Cada uma delas se correlaciona com parte de outro salmo, como se vê a seguir. Aqui, nos versos de 8 a 22 do capítulo 16, ele se relaciona com o Salmo 105, versos de 1 a 15. O texto aqui de 1 Crônicas 16, dos versos 23 a 33, se relaciona com o Salmo 96, versos de 1 a 13. Nos versos aqui, no capítulo 16, de 34 a 36, se relaciona com o Salmo 106, versos 1, 47 e 48. E também temos citações do Salmo 107, verso 1 e do Salmo 136. Um estudo cuidadoso mostrará o significado de longo alcance desse salmo composto. É uma grande profecia. Começa com a celebração e louvor do que Yahvé fez. Israel é chamado a se lembrar de sua aliança. Não é a aliança do Sinai com suas promessas condicionais, mas a incondicional, a aliança da graça, feita com Abraão, uma aliança eterna de que sua semente deve possuir a terra. Mas profeticamente, o salmo aponta para o tempo em que os seus julgamentos estão em toda a terra. E é nessa época que a aliança feita com Abraão será lembrada. Esse tempo chegará de acordo com a palavra profética. O versículo 22, não toques no meu ungido e não faças mal aos meus profetas, fala da preservação de Israel, pois Israel é seu ungido, um reino de reis e sacerdotes. Chegará o dia em que a aliança feita com Abraão será realizada e quando Israel possuirá a terra após suas peregrinações de nação em nação, conforme o verso 20. Então haverá um trono em Sião e um rei reinará em justiça. Em seguida, o Salmo 96 é citado. É um salmo que aguarda o reino na terra, quando as nações reconhecerem a Yahvé e se curvarem em sua presença. A abençoada era de glória, da qual os profetas têm tanto a dizer. O milênio é retratado neste salmo. Tremei diante dele toda a terra. O mundo está estabelecido, não pode ser movido. Que os céus se alegrem e deixe a terra se alegrar. E que digam entre as nações, o Senhor reina, que brame o mar e a sua plenitude, que os campos se regozijem e tudo o que há nele. Então as árvores da floresta cantarão na presença do Senhor, porque ele vem para julgar a terra. O louvor de Israel conclui o salmo de ação de graças. Ele é profético. Aguarda o tempo em que o Senhor libertará seu povo, quando as promessas feitas aos pais serão todas cumpridas, quando as nações da terra conhecerão o Senhor e quando ele reinará sobre todos. Esse é o futuro de Israel. Quando ele for misericordioso com sua terra e com seu povo, as nações se regozijariam, segundo Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. No verso 37, nós vemos Davi nomeando Asaf para ser o supervisor da adoração diante do Senhor. E no verso 38, nomeando Obed-edom e seus irmãos para serem porteiros. No verso 39 do capítulo 16, o tabernáculo de Moisés permaneceu como santuário separado, um lugar alto em Gibeon, até que o templo de Salomão ficasse pronto. Havia 2 lugares designados para a comunidade adorar a Deus: o tabernáculo de Moisés em Gibeão e o de Davi no monte de Sião. Zadok, um descendente de Eleazar, servia em Gibeão.
enquanto Abiatar, um descendente de Arão, servia em Jerusalém. No verso 40, apesar da existência desse altar no Monte Sião, o que se encontrava em Gibeão era aparentemente considerado o altar oficial, porque ele tinha sido construído sob o comando de Moisés. Zadok e seus colegas sacerdotes ministravam nas cerimônias de sacrifício da manhã e da noite em Gibeão. No início de seu reinado, Salomão também ia ao alto em Gibeão oferecer sacrifícios, um ato completamente aceitável a Deus, que lá mesmo abençoou-o. Nos versos 41 a 43 do capítulo 16, Davi também designou Emã, Jedutum e outros escolhidos por nome para darem graças ao Senhor, com os cânticos de louvor a Deus, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Jedutum também foram nomeados guardas das portas. Esse Jedutum citado aqui provavelmente foi um outro nome que teve o músico Etã, o qual normalmente é citado com Asaf e Emã. E então todos voltaram para casa, e Davi também voltou para abençoar sua família. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E nessa exposição que nós falamos desde o capítulo 13 até o capítulo 16, o foco dessa história foi levar a arca do Senhor para a capital do reino, escolhida por Davi, Jerusalém. Embora fosse um objeto de raro esplendor em todos os seus detalhes, não foi por esse motivo que Davi se esforçou tanto para ter a arca ao seu lado. Foi pelo fato de que ela representava a presença de Deus. Davi sabia que para ser um bom rei precisava e dependia da presença divina para guiá-lo e abençoá-lo em todas suas decisões. Hoje, não dependemos mais da Arca da Aliança para termos a presença de Deus. Hoje, temos livre acesso a Deus através do sangue de Jesus vertido na cruz por nós. E o Espírito Santo habita em nós, se é que de fato nascemos de novo. Mas como temos conduzido nossas vidas? Podemos afirmar que somos guiados pelo Espírito? Nossas decisões têm evidenciado a direção do Espírito Santo? E o fruto do Espírito é uma realidade em nossas vidas? Ou ele é somente uma utopia cristã? Tenham uma boa reflexão e até amanhã, se Deus quiser.